Temos aqui connosco um dos nossos formadores, o António Soeiro. Ele já vai ter a oportunidade de apresentar aqui um pouco mais a sua experiência. Eu vou apenas fazer aqui uma pequena introdução da nossa área. Eu penso que grande parte de vocês já nos conhece, mas o objetivo é aqui fazermos uma pequena apresentação e depois eu passo a palavra aqui ao António Soeiro e vou-me calar porque o especialista é ele, não sou eu. Soeiro, podes avançar aí só com num slide, só aqui falando um bocadinho da nossa área de training e o que é que nós fazemos. Portanto, nós temos toda a oferta de vários fabricantes e parceiros. Portanto, tudo o que são cursos de formação e percursos de certificação oficial, nós representamos esses mesmos fabricantes, como a Comptia, neste caso, a Microsoft, Cisco, a Google, a AWS, por aí fora. São muitos, já vamos ver aqui um bocadinho as nossas parcerias. Também realizamos cursos à medida, portanto, sempre que necessário e ajustarmos aqui percursos de formação e de certificação à medida, nós desenhamos e vamos de encontro às necessidades de uma pessoa em específico ou de uma equipa ou de organização. Temos também bootcamps e academias, portanto, tudo o que sejam academias. Temos uma academia de cybersecurity que vai avançar no início de janeiro, portanto, caso seja de interesse, podem falar connosco mais tarde. Depois temos o nosso centro de exames, neste momento apenas em Carnaxide. Temos também alguns assessments que nós realizamos de vários conteúdos e temos também aqui a componente de e-learning, onde nós temos a produção e o ajuste de LMS, portanto, plataformas de formação à distância, e também a construção desses mesmos conteúdos através de várias ferramentas de autor, como o Articulate, por exemplo, que é talvez dos mais conhecidos. Construímos cursos à medida e fazemos a integração nos LMS, quer seja um LMS customizado e criado para o cliente ou no próprio LMS já do cliente. Soeiro, podes passar só mais um, por favor? Aqui podem ver algumas dos nossos parceiros, portanto, como eu já referi, eu penso que em termos de grandes parcerias já as tenho identificado. Em termos de exames, reforçar que somos a Centro de Exames Criterion e PersonView. Portanto, para além disso, nós somos também uma entidade formadora certificada pela GER, portanto, todos os processos estão devidamente certificados e devidamente de acordo com as normas todas da qualidade, também internas da Claranet. Pode avançar mais um, por favor? Aqui são os links para o nosso site, portanto podem consultar toda a nossa oferta e todas as nossas novidades diretamente no nosso site de training, portanto o endereço é o training.claranet.pt e podem consultar toda a nossa oferta formativa, todos os nossos descontos que estejam em vigor. Já vou falar um bocadinho sobre isso, porque vocês vão ter aqui a oportunidade e vão ter aqui um desconto especial por estarem a assistir a este workshop e podem também consultar o nosso calendário oficial e neste momento posso informar que já está publicado o calendário para o primeiro semestre de 2022. Já temos algumas datas calendarizadas e podem também consultar numa página que nós criamos os cursos em que já temos a confirmação oficial que vai ser realizado, porque temos que ter sempre um quórum mínimo para podermos avançar com estes cursos. Neste caso, refiro-me a uma modalidade interempresa. Muito bem, apenas fazer aqui um reforço aqui sobre este workshop. É um workshop de Comptia a mais. O Severo vai falar um pouco sobre ele. Portanto, só aqui
fazer um pequeno enquadramento da CompTIA. A CompTIA é uma fonte de informações independentes e que aborda diversas áreas da tecnologia de uma forma neutra. Portanto, acaba por ser aqui um complemento a várias áreas e a vários outros fabricantes. Temos cursos mais na ótica da segurança, cursos mais na ótica de redes, cursos mais generalistas, portanto, o Sfer depois vai falar um bocadinho sobre isso. A Claranet é parceiro CompTIA desde abril deste ano, portanto é uma parceria que nós realizamos este ano e, portanto, o objetivo deste workshop é também mostrar que nós temos esta nova parceria e, portanto, que temos todo um roadmap de novos cursos que vos podem ajudar a preparar aqui a vossa carreira ou a entrada numa outra área, entrada no mundo IT, portanto, são várias as valências aqui deste fabricante, desta fonte de informações, digamos assim. Portanto, eu penso que basicamente é isto. Apenas o que é que eu quero referir. No final deste workshop, portanto, vocês depois vão receber um e-mail com o agradecimento e vão receber nesse e-mail um código promocional em que vão ter 25% de desconto em qualquer curso CompTIA que esteja publicado no nosso site. Portanto, 25% de desconto, ou seja, quem assistir a este workshop, apresentando esse código promocional, até 28 de 2 de 2022, até 28 de fevereiro de 2022, vai poder usar este desconto de 25% num dos cursos dos nossos cursos CompTIA de preparação para exame, está bem? Depois toda esta informação vai ficar materializada no e-mail de agradecimento e qualquer dúvida ou questão podem sempre entrar em contacto connosco, está bem? Não sei se tem alguma dúvida ou questão, se não, eu passo a palavra ao Soeiro, é ele que vos vai acompanhar aqui no decorrer do workshop. Portanto, Soeiro, passo a palavra. Obrigado, Luís Inácio. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Meu nome, como disse o Luís, sou António Soeiro. Sou formador da Claranet em várias áreas e aqui é mais importante agora é mesmo a CompTIA, as outras áreas que para já não interessam, ou seja, para esta formação aqui não interessa. E vou-vos tentar orientar aqui, ou melhor dizendo, utilizando aqui outra palavra, aliciar para as mais-valias das certificações da CompTIA e, neste caso, especificamente mais para um exame em concreto, que é para o A+. Podemos dizer que é um entry level, é uma certificação de entry level, como disse o Luís Inácio muito bem há pouco, que uma das vantagens da CompTIA é ser neutra em termos de tecnologias, ou seja, se vocês forem para uma formação da Microsoft, ok, falam de coisas Microsoft, se forem para uma certificação da AWS ou da Google, falam de coisas da AWS ou da Google. Aqui da CompTIA não, todos os conhecimentos que nós transmitimos e que são abordados são transversais a qualquer tipo de fabricante, ou seja, aqui, por exemplo, e mais concretamente no exame, na formação de A+, aquilo que é dado tanto pode ser utilizado em ambiente Linux, como pode ser utilizado em ambiente Microsoft, como pode ser utilizado em ambiente Apple, ok, são transversais, é uma série de tecnologias. Ok, então, no fundo, nós já apresentamos aqui um bocadinho o que é a CompTIA. Basicamente a CompTIA, e principalmente para o A+, é o problem solvers, ou seja, é a pessoa que vai resolver os problemas, é para a minha equipa de helpdesk. Tendencialmente, isto vai nos permitir à nossa equipa de helpdesk, ou quando nós queremos iniciar uma carreira na área de IT, vai-nos começar a dar os conhecimentos necessários para nós podermos resolver, como eu disse há pouco, todos os nossos problemas, quer relacionados com software, quer relacionados com hardware, porque, por exemplo, como nós vamos ver daqui a pouco, a parte do CompTIA, e neste caso específico do CompTIA A+, porque a CompTIA depois tem vários exames, aliás, tem várias certificações, não são vários exames, tem várias certificações. O CompTIA+, se calhar, a certificação de entrada, ou é a certificação que eu recomendo para toda a gente que quer
a entrar no mundo da IT começar, ou seja, isto vai-nos dar os conhecimentos necessários para depois nós podermos evoluir, e podemos evoluir no mundo da CompTIA, porque a CompTIA tem vários tipos de certificações, por exemplo, tem várias certificações em termos de segurança, e, por exemplo, as certificações em termos de segurança da CompTIA têm, mais uma vez, uma vantagem de serem neutras em termos de fabricante, ou seja, os conhecimentos obtidos vão-nos permitir depois nós irmos mais para a parte da Microsoft, ou irmos para a parte de Linux, ou irmos para a parte da cloud, ok, indiferente, são conhecimentos genéricos e globais a qualquer uma das nossas áreas. Em termos de CompTIA, ok, será que é importante, como sendo uma certificação considerada uma certificação de entrada, será que vale a pena o nosso tempo, será que vale a pena o nosso esforço? E, muito sinceramente, eu acho que vale, porque nos vai dar conhecimentos que muitas vezes, e eu já tenho uns aninhos disto, e vai-nos dar alguns conhecimentos que às vezes pessoas que eu encontro ao longo da minha vida, quer em termos de formação, quer depois em termos de consultoria, ok, são aqueles conhecimentos que nós ainda não temos. Porque lá está, porque se calhar até chegamos ao mundo da IT vindo de outra área, okay, e começamos se calhar a evoluir na própria empresa, mesmo na parte da IT, mas nunca tivemos a oportunidade de explorar determinado tipo de componentes, comportamentos, porque é que aquilo funciona daquela forma, porque é que está a dar aqueles problemas, e os problemas podem ser resolvidos se nós tivéssemos implementado a tecnologia A, B, C ou D. Okay? Um dos principais benefícios do CompTIA, como eu lhes disse, é os problem solvers, é nós podemos resolver de uma forma mais eficaz os problemas. É, por exemplo, okay, nós termos... é ser neutra em termos de fabricante, como nós já tínhamos falado há pouco, ok? No fundo vai nos permitir fazer o nosso trabalho de uma forma melhor, ok? E se calhar, porque não, podemos depois aumentar o nosso próprio salário, ok? Se nós tivermos os conhecimentos mais avançados, ok? Se calhar nós já temos possibilidade de evoluir provavelmente na empresa, ou então procurar um salário um bocadinho melhor noutra organização. Okay? E a CompTIA acreditem que nos dá isso. Cada vez mais a mentalidade dos empregadores portugueses está a mudar, e cada vez mais as certificações são importantes, porque as nossas organizações dão valor a este tipo de certificações, quer seja da CompTIA, quer seja de outro tipo de fabricantes, que é mesmo uma mais-valia. Em termos de certificação, okay, o que é que quais são as áreas em que a certificação de CompTIA é importante? Eu há pouco já lhes falei de uma dessas áreas, a parte de helpdesk, ou seja, a nossa equipa de helpdesk são os nossos principais problem solvers, ou seja, as pessoas que vão resolver os problemas. Okay? Nós podemos ter um excelente administrador de sistemas, nós podemos ter um excelente administrador de redes, mas depois, se calhar, na parte de que toca aos nossos utilizadores finais, às pessoas que de facto depois trabalham com aquilo que nós implementamos, ok, a nossa equipa de helpdesk tem que ajudar a isso. Ou seja, no caso da CompTIA, okay, a parte de Service Desk, Data Support Technician, Field Service Technician, okay, tudo isto a nossa certificação da CompTIA dá. Lá está. A grande vantagem da certificação da CompTIA, mais uma vez, eu sei que me estou aqui a repetir um bocadinho, é ser neutra em termos de fabricante, mas a certificação da CompTIA aborda, e neste caso do A+, aborda componentes que outras não abordam. Eu dou-lhes um exemplo muito, muito prático. As minhas duas áreas em termos de que eu dou formação é CompTIA e Microsoft. Falando agora especificamente um bocadinho em termos de Microsoft. A Microsoft tem algumas formações na parte de helpdesk, troubleshooting, por exemplo, do Windows 10, troubleshooting do Windows 10. Eu ia dizer o Windows 11, mas o curso ainda não foi atualizado. Okay? E obviamente que essas formações são muito importantes quando eu faço esse tipo de resolução de problemas. Agora, a Microsoft não tem nenhuma formação que tenha especificamente a ver depois com a parte de hardware. E quando eu estou a dizer com a parte de hardware, estou a falar mesmo a parte de, por exemplo, impressoras, com outro tipo de equipamentos, okay?
A formação da Microsoft é especificamente software, é o Windows 10, por exemplo. Quem diz Microsoft diz, por exemplo, outras certificações. São, por exemplo, em termos de Cisco. Ok, na Cisco é exatamente a mesma coisa, ou seja, é componentes um bocadinho mais na área de Cisco, não são transversais depois a outro tipo de tecnologias. Okay? E aqui a certificação da CompTIA ajuda exatamente neste sentido. Já agora, ok, eu esqueci-me de dizer há pouco isto, se tiverem alguma questão enquanto eu estou a falar, ok, façam o favor de pôr essa questão. O micro está aberto, ok, vocês podem ligar os vossos micros e fazerem a questão que quiserem sobre aquilo que eu estou a abordar depois naquela altura. Não utilizem aquela funcionalidadezinha do Teams de levantar a mão, porque, ok, comigo às vezes não funciona porque eu tenho que estar sempre a olhar para o outro monitor e depois vou ficar com o torcicolo de estar sempre com o pescoço de um lado para o outro, ok? Por isso, quando tiverem que fazer alguma questão, façam a questão. Ok, então, continuando aqui. Em termos de CompTIA, a CompTIA são 2 exames obrigatórios. Primeiro, vamos começar com os pré-requisitos. Não existe, obviamente, nenhum pré-requisito. Se a CompTIA é considerado, segundo a CompTIA, é uma certificação de entry level, ok? É a primeira certificação que nós tiramos, por isso não existe qualquer tipo de pré-requisito. Obviamente que aqui o pré-requisito é fazer um curso, ou seja, aqui o pré-requisito é eu ter os conhecimentos necessários para poder fazer estes dois exames. Primeiro, a minha sugestão para vocês é comecem pelo exame 1001 e depois para o exame 1002. Agora, não é obrigatório. Se quiserem começar pelo exame 1002 e depois para o exame 1001, ok, é totalmente indiferente. Agora, não existe uma ordem específica, não existe uma ordem obrigatória para nós fazermos os exames. Estes 2 exames abordam basicamente todos os domain objectives, ou seja, os objetivos de exame que a CompTIA se propõe. Por exemplo, o 1001 está dividido em mobile devices, part networking, hardware, virtualization, cloud e troubleshooting em termos de networking. Okay? Isto são os 5 objetivos do exame do 1001. O 1002 é mais a parte de sistemas operativos, a parte de segurança, a parte de troubleshooting na parte de software, resolução de problemas na parte de software, e depois a parte mais burocrática, por assim dizer, os procedimentos operacionais. Nós podemos dizer que o 1001 é hardware, ok? O 1002 é mais a parte de software, ok? Se nós analisarmos depois o conteúdo da matéria e mesmo depois os próprios exames, ok? Nós podemos chegar a essa conclusão. Antes de avançarmos mais coisas sobre os exames, os exames da CompTIA, ou estes códigos da CompTIA, exatamente como os exames de outros fabricantes, ok, Microsoft ou Cisco, ok, seja aquilo que for, são atualizados de vez em quando. Por exemplo, no caso da CompTIA, tipicamente de 3 em 3 anos, estes exames ou estes códigos de exame são atualizados. Mas tenha atenção que o importante aqui não é a atualização dos exames, ok? O importante aqui é a atualização dos tópicos dos respectivos exames. Okay? Se vocês estão em IT ou se pretendem ir para uma carreira de IT, sabem que o IT de coisas estáticas não existe absolutamente nada, ok? As coisas estão constantemente a mudar e às vezes mais depressa do que aquilo que nós queremos. Nos exames da CompTIA, ok? Ou as certificações da CompTIA, elas tentam acompanhar exatamente essas mesmas mudanças. Eu dou-lhes um exemplo prático. Se vocês forem fazer neste momento o exame da CompTIA, o 1002, por exemplo, que é a parte mais software, a probabilidade de vocês verem perguntas a abordarem o Windows 10 é alguma. Não vão ver perguntas a abordar o Windows 11. Porquê? Por 2 motivos. Primeiro, o Windows 11 ainda é relativamente novo, ou seja, tem meia dúzia de meses, tem no máximo 2 meses, e o exame da CompTIA, quando foi lançado, por exemplo, estes exames acho que foram lançados no final de 2019, ou no início de 2019. Okay? Em 2019, o Windows 11 ainda não existia. Então, vocês vão ser testados, não pelo Windows 11, mas vão ser testados pelo Windows 10, obviamente. Daqui por meia dúzia de meses, a CompTIA, de certeza absoluta, ou seja, como eu disse, estes exames, aliás, eu acho que está aqui num slide mais para a frente. Por acaso acho que não tem. Okay? Por acaso acho que não tem aqui.
Mas eu acho que, como eu estava a dizer, eu acho que estes exames foram lançados no ano de 2019, ou seja, e acho que foram no início de 2019 ou a meio de 2019, acho que foram mais ou menos a meio de 2019, por isso, 2019, como eles têm a duração mais ou menos de 3 anos, quer dizer que durante o ano de 2022, estes exames vão ter uns novos códigos. Nesses novos códigos, o que é que vai acontecer? Vai aparecer eles vão abordar novas tecnologias, ok? O conteúdo do próprio curso vai ser atualizado e o conteúdo do próprio exame vai ser atualizado. Agora, não nos vamos preocupar muito com isto. Porquê? Porque a partir do momento que nós fazemos a nossa certificação é válida durante 3 anos. Ok? Ter atenção a isto. Por exemplo, nas certificações da Microsoft, as certificações da Microsoft são válidas durante 2 anos. Passado 2 anos elas têm que ser renovadas. No caso da CompTIA, do A+, aliás, é o A+, e o Security+, também, okay? A maioria deles. Okay? O período de validade da certificação é de 3 anos. Tirando agora, olha, vamos imaginar que que vocês fazem o curso em janeiro e em fevereiro fazem o exame. Okay? Fazem os exames, ok? Que são 2. Lembrem-se disto. São 2 exames. Fazem o exame em fevereiro, passam aos 2 exames em fevereiro, quer dizer que vocês vão ter 3 anos e durante 3 anos vão ser certificados em CompTIA a mais. Daqui por 3 anos, ok? Quando renovarem a vossa certificação, ok? Provavelmente podem ser o exame, em vez de ser o 1001 e o 1002, pode ser o 1101 e o 1102, ou então já ser outra coisa qualquer, ok? Eles são validados têm um período de validade de 3 anos. Depois têm que ser renovados, ok, mas isto acontece o mesmo em todos os fabricantes. Como eu lhes disse há pouco, a tecnologia vai avançar e se a tecnologia avança, ou seja, eu não posso ser... olha, eu dou-lhes um exemplo. O meu primeiro exame que eu fiz no mundo da Microsoft foi do Windows XP. Ok, digamos que esses conhecimentos do Windows XP para agora, ok, se calhar mudou muita coisa, digo eu, que tenha mudado muita coisa. As formas de configuração do Windows XP, quem diz Windows XP diz, por exemplo, o Windows Server. Ok, obviamente que há muitos componentes que são iguais, mas há outros que são ligeiramente diferentes. Por exemplo, no caso da CompTIA, o 1001 é mais hardware. Ok, olha, em termos de hardware, fala-se em discos. Obviamente que se vai falar em tipo de discos. Discos normais, discos SSD, os discos SSD, os NVMEs, por aí fora. Ok, ou seja, à medida que vão ser introduzidos novos tipos de suporte em termos de discos, em termos de conectores, por aí fora, okay, os exames depois vão ser atualizados para isso. Agora, eu dou-lhes um exemplo de uma hipotética pergunta. O que é um RAID? Ok, olha, um RAID, eu aprendi o que era um RAID há muitos anos atrás. Ok, as coisas não mudaram, são exatamente a mesma coisa, ok, nesse aspecto não mudou. Por isso, há uma série de conhecimentos que são, obviamente, mantidos, mas há outros conhecimentos que são alterados, e ao haver essa alteração, ok, os exames da Microsoft, este também tem, aliás, peço desculpa, da CompTIA, têm que ser devidamente alterados. Então, em termos do exame propriamente dito, ou os dos exames propriamente ditos, tem 2 códigos, ok? É o 220.001 e o 220.002. É o Core 1 e o Core 2. Em termos de perguntas, o máximo que vocês vão ter são 90 perguntas e uma duração de 90 minutos. Eu não lhes posso dizer muita coisa sobre o meu exame, porque nós, quando entramos para o centro de exames, ou quando fazemos o exame online, não interessa, assinamos um NDA, um Non-Disclosure Agreement. Ou seja, eu não lhes posso dizer as perguntas que me saíram a mim. Também já não me lembro, ok, que já foram há algum tempo. Mas posso lhes dizer que os meus 2 exames, nenhum deles tinha 90 perguntas, mas também nenhum deles tinha abaixo de 85 perguntas. Ou seja, salvo erro, acho que um tinha 87 ou tinha 88 perguntas, ok? Mas no máximo são 90 perguntas. É no máximo 90 minutos. É assim, os 90 minutos, 90 perguntas, quer dizer que nós temos 1 minuto por pergunta. É mais ou menos isto. Agora, nós temos que dar aqui eu tenho que dizer aqui uma coisa, e não há aqui ninguém da Microsoft, por isso eles não vão dizer que eu vou dizer mal deles. Aliás, eu não vou dizer mal deles, vou dizer a realidade, em comparação com os exames, obviamente, da CompTIA.
A Microsoft, quem já fez exames da Microsoft, e eu posso falar perfeitamente à vontade, porque desde que eu comecei a fazer as minhas certificações da Microsoft já lá vão 50 exames, por isso já são muitos exames, já sei o que é que a casa gasta. Muitas das vezes as perguntas dos exames da Microsoft são muito floreado. Okay? O que é o floreado para mim? É meter ali uma série de texto que só nos serve para confundir, porque se nós conseguirmos nos abstrair daquele texto todo, vamos chegar à conclusão que o que interessa é ali as últimas 2 palavras no final da frase. Isso é nos exames da Microsoft. Mas, por exemplo, a Cisco, a AWS, a Google, é exatamente a mesma coisa. A Comptia, não, ok? A Comptia fizeram as perguntas diretas, ou seja, a pergunta que lhes vai aparecer é uma pergunta extremamente direta, não há floreados, ok? Não há cá nenhuma introdução, é o que é isto, ponto final. E a seguir vêm as hipóteses. E em termos de hipóteses, o que é que vocês têm? Têm vários tipos de perguntas, eu depois já lhes vou mostrar, quando lhes mostrar a documentação oficial da Microsoft, da Comptia, quando lhes mostrar a documentação oficial da Comptia, já lhes vou mostrar que tipo de perguntas é que existe. Mas basicamente as perguntas são estilo teste americano, ou seja, a pergunta, 4 hipóteses, ok, nós temos que escolher a hipótese correta ou as 2 certas, temos perguntas de drag and drop, ou temos depois também o que eles chamam as performance based, as perguntas de performance based. Ok, as perguntas de performance based, basicamente nós temos um cenário e nós temos que fazer alguma coisa naquele mesmo cenário. Por isso, temos as tais 90 perguntas e os 90 minutos. Uma das sugestões que eu lhes posso dar é, não sabem a pergunta, imediatamente podem marcar aquela pergunta para revisão, ou seja, depois no ecrã do exame, ok, aparece lá uma pergunta Review Later, nós podemos, aliás, aparece lá uma opção que é o Review Later, nós podemos marcar aquela opção para rever mais tarde, ok? Não fiquem muito tempo agarrados àquela pergunta, porque o tempo depois está a contar e depois entramos em stress. Em termos de passing score, os 2 exames têm um máximo de 900 pontos. Vocês têm que ter, no caso do Core 1, ou seja, do 1001, 675, no caso do Comptia 2002, têm que ter no mínimo 700 pontos para passarem. Ou seja, se nós tivermos no Core 1 674, azar, temos que repetir o exame. Se tivermos no Comptia, no 1002, se tivermos 699, azar, temos que repetir o exame, ok? É o mínimo de 675 no Core 1, no Core 2 é o mínimo de 700 para passar. Já agora, termos 775 ou termos 900 é exatamente a mesma coisa, ou seja, a certificação é obtida na mesma, porque no certificado, agora está a faltar aqui o nome, no certificado que vocês depois vão obter da Comptia, que prova que vocês foram certificados pela Comptia, ele não vai dizer, olha, tu passaste com 675, ou depois eu passei com 900, ok? Isso não existe, ok? Temos o score mínimo, neste caso é 675 ou 700, ok? E temos a certificação que é válida por 3 anos. Em termos de linguagem, ok? Em termos de linguagem, pelo menos estes 2 exames estão disponíveis em inglês, em alemão, japonês, português, em thai e espanhol, ok? Vocês podem escolher literalmente uma destas linguagens. Aquelas que se sentirem um bocadinho mais à vontade, ok, é aquelas que vocês vão escolher. Só aqui um pequeno esclarecimento adicional. Ter atenção que o português não é bem o nosso português. Ou seja, eu sei que o que eu vou dizer não existe, ok? Não existe português BR, não existe português Brasil, ok? Existe português, ponto final, que é falado em Portugal, no Brasil, em Angola e muitos países. Agora, a forma depois como da tradução dos termos é um bocadinho diferente. E no caso do exame da Comptia, é um português mais do Brasil, ou seja, há uma tradução muito mais de termos. Eu falo por mim, eu prefiro 1000 vezes fazer o exame em inglês do que estar a fazer em português por causa da tradução dos termos, ou seja, há determinado tipo de termos que são traduzidos do inglês para português e essa tradução a mim faz uma confusão, ok? Mas de qualquer forma, vocês podem escolher depois qual é a linguagem. Só mais um último alerta, se eventualmente vocês fizerem, por exemplo, pedido de marcação do exame
à Claranet. Se vocês não referirem nada, eles marcam-lhes o exame tipicamente em inglês. Se vocês quiserem fazer noutra linguagem qualquer, ok, é conveniente depois, quando vocês telefonam ou quando vocês enviam um e-mail para a Claranet a solicitar a marcação do exame, que digam, olha, eu quero fazer o exame em, ok, e se gostarem de japonês, por exemplo, ok, podem perfeitamente escolher em japonês. Em termos de retirement, ok, como eu lhes disse, eles têm tipicamente 3 anos a partir do lançamento, ok? Como eu lhes disse, este exame, ou estes 2 exames, salvo erro, foram lançados mais ou menos a meio de 2019. Ou seja, estes códigos vão estar válidos até pelo menos junho de 2022. Se bem que só não é até junho de 2022, porque basicamente depois o que a Comptia faz é o seguinte, vamos imaginar que a Comptia vai lançar os novos exames, e lança os exames em março de 2022. Ok? Isto é só um supor, ou seja, eu não sei quando é que eles vão lançar os novos exames, mas vão lançar que eles lançam os exames em março. O que vai acontecer é que os exames antigos, ou seja, neste caso o 1001 e o 1002, têm mais 6 meses a partir do momento em que os exames novos são lançados. Ou seja, se os exames foram lançados em março, quer dizer que nós vamos ter até setembro para poder fazer estes 2 exames com estes 2 códigos. A partir de setembro do próximo ano, ok? Estes 2 códigos deixam de ser válidos, passam só aos outros 2 códigos. Agora, aqui o mais importante é isto. Em termos da certificação, é indiferente se vocês fazem pelo 1001 e 1002 e fazem pelo 1101 e 1102, ok? Vocês têm na mesma a vossa certificação. O que é que a Comptia fez ultimamente? Deixem-me mostrar aqui no meu certificado. Só tenho que ir buscar aqui o meu certificado para lhes mostrar aqui o que é que a Comptia fez. Está aqui. Isto é uma certificado da Comptia e basicamente o que a Comptia fez foi adicionar aqui isto. Okay? Anteriormente isto não existia, agora isto existe aqui, ok? Isto foi uma renovação, a minha renovação foi feita em 2021, então ele diz-me aqui que a minha renovação, ou seja, a minha versão do A+, é a versão que estava em 2021 em vigor. Reparem que aqui não há informação nenhuma se foi o exame 1001, 1002 ou 1003, ok? Não existe absolutamente nada sobre isto. Okay? Depois diz a única coisa que ele diz aqui, olha, expiration date, ok, olha, no dia 2 de agosto de 2024 eu tenho que novamente renovar a minha certificação da Comptia. Agora, que exames é que foram feitos, ok, não interessa absolutamente nada. Antes de avançarmos, deixem-me só dizer aqui uma coisa, que é, vocês têm que fazer os 2 exames que andam em par um com o outro. Ops, desculpa, não era isto, era isto. Ou seja, vocês têm que fazer o 1001 e têm que fazer o 1002 obrigatoriamente. Mas imaginar que a Comptia mais uma vez lança os exames, está aqui, lança os exames 1101 e 1102. Okay? Vamos imaginar que eles lançam estes exames. Vocês fazem este e fazem este. Não têm nenhuma certificação, ponto final, ok? Embora sejam os mesmos exames a abordar as respectivas matérias, mas isto não conta para a Comptia, ok? Eu a fazer este, tenho que fazer obrigatoriamente este, ou a fazer o novo, depois tenho que fazer o novo equivalente, ok? Não podemos andar aqui a misturar, as coisas. Continuando, então, em termos do Core 1, Domain Objectives, então, o que é que vocês têm? Mas disso, uma das considerações que nós temos aqui em termos da certificação da Comptia é que os objetivos estão bem definidos em cada um dos exames, quer do Core 1, quer do Core 2, ou seja, quer do 1001, quer do 1002. No 1001, Mobile Devices, Networking, Hardware, Virtualization e Hardware e Network Troubleshooting. Nós podemos ver aqui mais ou menos a percentagem que temos aqui nos nossos exames, 14%, 20%, 27%, 27% e 12%. Agora, tenham atenção a isto, porque às vezes já me fizeram esta pergunta e a minha resposta é sempre a mesma, que é, eu tenho aqui
12%. E eu tenho aqui 14%. E eu tenho aqui 2 a 27 e uma a 20. Então, olha, eu vou ser aqui um bocadinho preguiçoso e vou ignorar isto, ok? Porque é menos e vou-me concentrar naquilo que é mais. Não façam isto. Porquê? Porque isto, nós estamos a falar nos exames na sua globalidade. Okay? Mas não quer dizer que saiam mais perguntas sobre hardware, ou sobre troubleshooting, ou sobre networking, e menos perguntas, por exemplo, sobre virtualization e cloud computing. Okay? Não quer dizer absolutamente nada. Vocês podem, quando estão a fazer o exame, okay, podem sair 4 perguntas daqui e podem sair 6 perguntas daqui e podem sair daqui 8 perguntas, ok? Não façam, não se foquem exclusivamente numa matéria em detrimento da outra, porque podem ter azar depois nos vossos exames. Okay? Tenham atenção com isto, ok? Isto são umas percentagens. Agora, estas percentagens nós... Okay? E a maioria dos fabricantes faz exatamente isso, ou seja, eles abordam os vários componentes e depois dão uma percentagem a esses vários componentes. E acreditem que depois a quantidade de perguntas que nós temos, se calhar é maior num do que noutro. Okay? Mobile devices, networking, hardware, virtualization e hardware e network troubleshooting. Okay? Só aqui detalhando um bocadinho cada um deles. Okay? No mobile devices, okay? É mobile devices, ou seja, é Android e iOS. Okay? É trabalhar com os equipamentos, ver as características dos equipamentos, gerir os equipamentos via soluções de MDM, de Mobile Device Management. Obviamente que depois essas soluções de MDM não são implementadas na sua globalidade, ok? Porque lá está, a CompTIA é geral, não é específico. Okay? Se vocês conhecerem soluções de MDM, olha, um exemplo, no caso da Microsoft, o Endpoint Manager, ou o Intune, que é uma solução de MDM, as coisas são implementadas de uma determinada forma. Se vocês forem, por exemplo, para outra solução de MDM, de outra tecnologia qualquer, okay, as configurações podem ser implementadas de outra forma. Aqui é saber o que é o MDM, o Mobile Device Management, o que é que nós ganhamos ao ter a implementação do Mobile Device Management e, por exemplo, que tipo de funcionalidades é que nós podemos aplicar com isso. Networking, ok? Networking é networking, ponto final. Ou seja, networking é vocês aprenderem o modelo OSI, ok? Quem não sabe, ok? Aquelas 7 queimadinhas do modelo OSI ou o modelo TCP, saber que tipo de protocolos, que tipo de serviços, ok? Estão disponíveis naquilo. Saber, olha, quando nós falamos, por exemplo, num IP, num barra 24, saber que o barra 24 corresponde a um 255, 255, 255, mas quando nós estamos a falar num barra 26, ok, o barra 26 corresponde, ok, a outra coisa qualquer, okay, saber a parte de networking, saber depois na parte do networking o que é o DNS, o que é um DHCP, implementar eventualmente esses DHCPs, esses servidores de DNS, mas lá está, aqui o importante não é eu implementar, aqui o importante é eu saber que existem esses serviços e como é que funcionam aqueles serviços, porque mais uma vez, olha, se nós quisermos implementar um serviço de DHCP, se formos para o Windows Server é implementado de uma forma, se formos para outro equipamento qualquer, pode ser implementado de outra forma. Agora, a teoria está lá toda, ok? O que é um scope, como é que são atribuídas as licenças, okay? Que outras informações é que podem ser atribuídas quando nós atribuímos um endereço de IP aos nossos clientes, ok? Isso é que é o importante aqui. Hardware, ok? Hardware é hardware, ok? É saber distinguir as placas, as motherboards, ok? O tipo de motherboards, ATX, ok? Por aí fora, as outras, os sockets dos processadores, as diferenças entre os conectores, okay? Como é que nós vamos ligar o conector X? Olha, eu quero montar um equipamento, ok? Então vou comparar a fonte de alimentação. A fonte de alimentação tem lá muitos conectores, ok? Aqueles conectores, todos eles têm um nome. Como é que eu vou ligar aqueles conectores? Qual é a ordem que eu devo ligar aqueles conectores? Ok? Por aí fora. Tipos de discos, tipos de placas que nós vamos ter.
Virtualization. Okay? Virtualization, aqui basicamente fala-se de tecnologias em termos de virtualização. Okay? O que é que são as tecnologias de virtualização e as tecnologias de cloud. Ou seja, mais uma vez, aqui vocês não vão aprender o ESX da VMware, não vão aprender o Hyper-V da Microsoft. Okay? Não. Agora, vão falar no ESX da VMware, vão falar no Hyper-V da Microsoft. É falado, por exemplo, no Oracle VirtualBox. Ok, e qual é a diferença do Oracle VirtualBox para o ESX ou para o Hyper-V? Soluções da cloud, ok, mais uma vez vocês não vão administrar o GCP, o Google Cloud Platform, por exemplo. Agora, vão aprender o Google Cloud Platform que existe, quais são as características do Azure, do AWS, da Amazon, ok, por aí fora. Em termos depois de hardware e network troubleshooting, ok, é a resolução de problemas. Olha, vocês implementaram, já sabem o que é o DNS, o DHCP. Vocês estão com problemas no DNS e no DHCP, ok? Como é que nós vamos resolver aqueles mesmos problemas? Como é que nós vamos implementar depois aqueles métodos de procedimento? E basicamente, e uma das coisas importantes aqui, que também é abordada no Core 2, que é estes procedimentos operacionais, é qual é a ordem que nós devemos fazer as coisas. Olha, é muito importante, eu quando estou com o problema A, B ou C, ok, não interessa qual é o tipo de problema, ok, não interessa mesmo, ter aqui uma forma, uma checklist, por assim dizer, de, olha, primeiro vou fazer isto, se isto não resultar, então depois eu vou fazer aquilo. Se isto não resultar, vou fazer aquilo. Ok, ter ali uma ordem e saber, por exemplo, que nós não vamos implementar uma resolução em cima de outra resolução que não funcionou. Ou seja, primeiramente, se eu implemento a resolução A e se a resolução A não funciona, eu tenho que ter forma de fazer o rollback, de voltar atrás, para depois, aí sim, eu ir para a resolução B. Porque senão, ok, olha, se eu implemento a resolução B por cima da resolução A, e ela não funcionou, mas não funcionou porquê? Não funcionou porque não tinha que funcionar ou não funcionou porque na resolução A foram implementadas determinado tipo de coisas que impediu que a resolução B fosse funcionar corretamente, ok? É isso que também são abordada. Depois nos Core 2, ok? Nos Core 2, sistemas operativos, ok? E aqui sistemas operativos é tipicamente os 3 sistemas operativos, ou seja, a Linux, a Mac e a Microsoft. Temos só 2 segundinhos. É a parte de segurança, ok? E acreditem que aqui na parte do Core 2, eu fiquei, ok, sou um bocadinho sincero, eu fiquei um bocadinho admirado quando fiz a minha certificação, ou seja, quando ultimamente fiz a minha certificação, que no Core 2 apareceu muita coisa sobre segurança, okay? Em termos de firewall, criar regras em termos de firewall, as ACLs, configurar as ACLs, saber o impacto da criação de uma access control list numa solução de firewall, okay? Criar regras de forma convenientes, soluções de antivírus, okay? Fazer as configurações dessas mesmas soluções, okay? São abordados bastantes componentes sobre segurança. Aliás, até lhes posso dizer que nesta parte aqui de segurança do Domain Objectives 2, do Core 2, rivaliza um bocadinho com outra certificação da CompTIA, ok? A CompTIA tem uma certificação que é o Security+, que, por exemplo, se vocês querem entrar no mundo de cybersecurity, ok? É a recomendação que eu lhes recomendo, ok? Não façam mais nada, acreditem mesmo, ok? E eu aqui não estou os meus colegas da Claranet vão me perdoar com o que eu vou dizer a seguir, eu não lhes estou a vender nada, ok? Mas se vocês querem entrar no mundo de cybersecurity, o Security+ da CompTIA é a certificação de entrada, ponto final. Esqueçam as outras, ok? Esqueçam mesmo as outras, porque as outras, se calhar nós somos absorvidos ali com tanta, ou bombardeados com tantos conhecimentos, com tanta matéria, que acabamos por desmotivar um bocadinho. Enquanto que no Security+, okay, o Security+, é bastante interessante nesse sentido e vai nos permitir aos poucos entrar no mundo da segurança e saber o básico, aliás, não é o básico, é mais do que o básico, obviamente, para depois aí sim, ok, continuar na CompTIA,
continuar na CompTIA para os outros cursos avançados de segurança, ou, por exemplo, e agora sim, já agora falando aqui mais na Claranet, continuar para os cursos desenvolvidos por uma das empresas da Claranet, Inácio, ajuda-me. Not so secure. Not so secure, exatamente. Estava a fugir o nome. Sem problema. Not so secure. E são certificações um bocadinho mais avançadas, aliás, são formações um bocadinho mais avançadas que, indo para aquelas formações sem ter umas bases, acreditem que torna-se um bocadinho complicado depois nós podermos acompanhar o ritmo dos formadores. E aqui, no caso, como estava a dizer, do Security+, existem muitos componentes do Security+, que depois são abordados aqui nesta parte do Security, do Core 2 de CompTIA. Okay? Software troubleshooting, ou seja, a resolução de problemas relacionados com software. Se vocês trabalham no mundo do IT, sabem que as aplicações dão problemas, que sejam aplicações da Microsoft, da Adobe, seja aquilo que for, elas dão problemas e nós temos que resolver aqueles mesmos problemas. E por último, os procedimentos operacionais. Aqui os procedimentos operacionais são áreas, é o que eu chamo soft skills, ou seja, um IT tem que ter a parte do soft skills, como saber estar, como saber falar, e ter atenção que este saber estar, saber falar e eu costumo dizer isto na brincadeira, mas que de brincadeira não tem nada, que é, se eu estiver no papel de helpdesk, eu tenho que saber falar com o utilizador final. Se vocês estão no mundo da IT, vocês sabem que nós temos uma linguagem própria, ou seja, os ITs falam de forma diferente de que as outras pessoas, porque utilizamos termos técnicos, sabemos o que é que aqueles termos técnicos querem dizer por aí afora. Se eu no helpdesk, começar a falar com o utilizador final, o utilizador do departamento de recursos humanos, do departamento de financeiro, não interessa, o meu utilizador final, se eu começar a falar com ele com termos técnicos, ele tu estás a falar para mim chinês. Então é este saber falar que eu quero dizer. Nós temos que saber falar para o nosso utilizador e mais, saber interpretar aquilo que o utilizador nos diz. Porque, lá está, nem toda a gente percebe da IT, e ainda bem, porque senão nós estávamos desempregados. Então, quando eu estou a falar com o meu utilizador do departamento financeiro, eu tenho que entender naquilo que ele me está a dizer e depois tenho que fazer a tradução do que ele me está a dizer para a minha linguagem. E quando eu estou a tentar obter informação dele, eu não lhe posso fazer perguntas do termo técnicas, tenho que lhe dar informações mais precisas, tenho que tentar obter informação o mais precisa possível, mas de uma forma simples. Estes procedimentos operacionais, e outros, são abordados também no exame, aliás, são abordados nas formações e são abordados, obviamente, também nos exames. Por acaso, é uma área bastante interessante e vocês reparem ali, por exemplo, em termos de percentagem, é uma percentagem de 23%. Aqui, as matérias estão um bocadinho mais equilibradas, por isso já não há aquela questão de, eu vou-me dedicar mais a um lado, vou dedicar do outro, que não, estamos a falar aqui quase em cerca de 25% por cada uma delas. No outro, por causa dos 2, do 14 e dos 12, que eu lhes disse há pouco, não esqueçam um bocadinho as percentagens, porque se forem pelas percentagens se dedicarem só às outras, depois no exame podem ter algumas surpresas. Então, em termos de preparar para o exame, fazer um exame não é uma coisa simples, se fosse uma coisa simples toda a gente fazia, e lá se ia o valor da certificação. É preciso tempo, para fazer o exame. Nós temos que ter aqui uma abordagem de, eu quero fazer a certificação porque ou eu quero fazer, ou porque a minha organização me vai pagar a certificação, não interessa. Agora eu tenho que me comprometer com o exame, então eu tenho que definir metas. E, por exemplo, uma das coisas que eu costumo dizer é definam metas e para mim a definição da meta é marcar o exame, ponto final, ou seja, eu fiz a formação,
Já vamos falar um bocadinho em termos da formação. Eu fiz a formação e agora vou-me comprometer com uma meta. Olha, eu quero daqui por um mês fazer o meu exame, ou pelo menos fazer um dos exames. Então, eu vou marcar o exame. Okay? Isto para mim é nós nos estarmos a comprometer com aquela data. Já agora, tenham atenção a isto. Depois, os meus colegas podem os informar melhor, mas terem atenção que em termos de marcação do exame, vocês podem marcar o exame quando quiserem, a disponibilidade em termos de marcação do exame depois vai estar limitada à nossa sala de exames, ou seja, a nossa sala de exames é limitada e agora nos tempos de pandemia que nós estamos a ter ainda mais limitada é, mas vocês podem tentar marcar o exame para o dia X à hora Y e pode já não haver exame, pode não haver vaga para aquele dia. Okay? Depois eles vão entrar em contato com vocês, olha, não pode ser para o dia X, pode ser para o dia Y, ou nós temos vagas para o dia Y, e depois vocês vão ver se tem disponibilidade para esse dia ou não. Mas depois do exame estar marcado, ter atenção que vocês não podem desmarcar o exame no dia imediatamente anterior, ok? O exame era para quarta-feira, então eu na terça-feira vou desmarcar o meu exame, ok? As coisas não funcionam dessa forma. Existem penalizações e essas penalizações não são da Claranet, ok? Essas penalizações são da própria organização, neste caso da Person View, que é a entidade que depois providencia os exames. Mas depois, na altura, quando marcarem os exames, podem perguntar à Claranet, olha, se eu quiser remarcar o exame, posso remarcar com quantos dias de antecedência sem sofrer nenhuma penalização. Okay? Eu sei que se for com 5 dias ou 6 dias de antecedência, eu sei que não há penalizações. Se for depois, ou seja, 48 horas antes ou 24 horas antes, okay, pode haver essas penalizações e essas penalizações foi ser não haver possibilidade de marcar ou de remarcar o exame. A possibilidade de remarcar o exame mas perdendo o voucher de exame e ter que pagar novamente o exame, ok? E isso vocês não querem. Depois, outra das coisas que, por isso, é fazer a parte do commitment. A seguir, ok? Ir ao site oficial da Comptia, rever, por exemplo, a informação que está, rever o exame, os objetivos do exame, por aí fora. No caso, por exemplo, dos exames FIS, ou seja, de quanto custa o exame, okay, vocês não precisam se preocupar, porque, e agora os meus colegas da Claranet vão me corrigir se eu estiver errado, mas aquele desconto de 25% que vocês vão ter já inclui o exame, ou seja, inclui a formação e o exame, correto? Corretamente. Corretamente. Okay? Está correto. Por isso vocês não se precisam de preocupar com ir ao site da Compte, olha, quanto é que me custa o exame, ok? Já está pago, ponto final. Podem lá ir ver, ok, que essa informação é pública, mas não se precisam de preocupar com isso. Por exemplo, também não se precisam de preocupar com a mudança do código dos exames, porque na altura em que vocês fizerem os exames, ok, e mediante o curso que vocês vão fazer, por exemplo, se vocês fizerem o curso agora, ok, vai ser para o 1001, para o 1000 e para o 1001, se fizerem o curso daqui por 7 ou 8 meses, ok, se calhar o curso já foi atualizado e depois vai ser para os outros exames. Ok, a seguir, entender o formato do exame, ok? O formato do exame, como eu lhes disse, isto são mais ou menos as 90 perguntas, 90 minutos, as perguntas são muito terra a terra, por assim dizer, é aquilo e é aquilo mesmo. Temos a pergunta, temos as 4 possíveis respostas e marcamos uma das respostas. Não sabemos, ok, esquecemos, marcamos aquela pergunta e continuamos para a próxima. No final, se houver tempo, ok, então vamos rever aquelas perguntas que nós ou que nós marcamos para revisão. Uma sugestão que eu lhes dou, não deixem nenhuma pergunta por marcar. Okay? Mesmo que vocês não tenham a certeza, olha, a pergunta 10, eu não sei mesmo qual é a pergunta 10. Okay? Então, olha, $1 está, quem está livre está. É literalmente assim que eu faço. Eu não sei a pergunta, não a deixo por responder. Porquê? Até posso ter a sorte de acertar. Ok, e depois são mais uns pontos que contam para o score final.
não marcando a pergunta. Ok, olha, eu podia ter acertado, mas não marquei, então não vou ser contabilizado. Se houver uma pergunta errada, ela não desconta uma pergunta certa, ok? Isso não existe, ok? Isso não existe no mundo aliás, não existe no mundo da Comptia, da Microsoft e dos outros parceiros. Em termos de criar uma estratégia para o exame, ok? Eu aqui... Cada um de nós vai ter a sua estratégia. Agora, nós temos que definir aqui os nossos goals, o nosso objetivo final. E o nosso objetivo final é fazer a certificação. Se o objetivo final é fazer a certificação, olha, ler o manual, ok, já lhes vou mostrar o manual da Comptia está muito interessante, ok? Acreditem mesmo que os manuais oficiais, e nós na Claranet só utilizamos mesmo a documentação oficial, okay, somos parceiros oficiais, por isso a documentação oficial tem lógica. Os manuais estão muito interessantes. Os laboratórios que vocês têm associados a esses mesmos manuais estão também interessantes e ajudam-nos a praticar alguns não, ok? Ajudam-nos a praticar tudo aquilo que foi aprendido durante a formação, ok? A formação tem X horas, ok? Obviamente que nas X horas dá para falar de muita coisa, mas não dá para falar de tudo. Se vocês me perguntarem, olha, António, eu faço a formação, no final da formação posso fazer imediatamente o exame e estou preparado? E eu vou-lhes dizer, não sei. Okay? Depende do vosso background. Se vocês começarem do zero no IT, vocês vierem, olha, bem de uma área qualquer, bem olha, aqui uma pequena brincadeira, que duas pessoas vão ficar um bocadinho chateadas comigo, que é, antes de começarmos aqui a formação, estavam duas pessoas, que eu não digo qual é, a dizerem que o trabalho de uma é muito difícil, o trabalho da outra é mais fácil, essas coisas todas, ok? Então, vocês deixam o vosso trabalho normal e vêm para uma área da IT. E se vierem para a área da IT e fizerem a certificação, a formação da Comptia, ok? E depois forem fazer o exame logo a seguir, eu digo-lhes, a probabilidade de vocês passarem é muito, muito baixa. Por isso, a formação não chega só. A formação chega, ok? Até um determinado ponto. Depois, a partir dali, cabe-nos a nós evoluir os nossos conhecimentos. Agora, eu já tenho algum trabalho, já trabalho, por exemplo, numa área de helpdesk há cerca de um ano. Já tenho um background bastante interessante. Então, se calhar, ao fazer aqui a formação, okay, já me vai dar o resto das competências que me estavam a faltar para depois eu fazer com sucesso o meu exame. Okay? Mas, de qualquer forma, independentemente do método, se eu tiver background ou não tiver background, okay, a minha sugestão para vocês é ler novamente o manual, fazer novamente os exercícios, e é perfeitamente possível, porque uma das coisas que as certificações ou a documentação oficial lhes dá é, durante determinado tipo de tempo, e 2, 3, 4 meses, dá-lhes acesso aos laboratórios para vocês poderem testar os laboratórios que quiserem. O manual é de vocês para sempre, obviamente que o manual é de vocês para sempre, agora a parte dos laboratórios, ok? Vocês têm acesso durante X tempo, ok? E acreditem que esse X tempo é suficiente para a certificação, ou para fazermos a certificação. Depois, ok, escolher aqui o melhor learning style que nos ajuda, ok? Self-study, ok? Obviamente que o self-study pode ser importante e nós podemos fazer certificações só do tipo self-study, ou então um instructor-led training, ou seja, termos a formação tradicional, a formação normal, em que vocês têm um formador, por exemplo, eu ou outro formador da Claranet, que é certificado, ok? E ter atenção que todas as formações que são dadas em termos de Comptia, os formadores são certificados Comptia mais, Security mais, ok? Por aí fora. Ok, tem alguém que é certificado, que já teve a certificação, que já fez a certificação e que os vai ajudar a vocês conseguirem os vossos objetivos. A seguir, preparar as notas, ok? É muito importante nós prepararmos as nossas notas, ok? Às vezes, eu falo para mim, quando eu estou a dar a formação, há sempre aquela dica, há sempre aquela, olha, esta matéria se calhar é um bocadinho mais importante, ok? Começar a sublinhar, okay, o que nós fazíamos na escola, okay, quando nós andávamos na escola normal, okay, que sublinhávamos aquela matéria mais importante, criávamos aquelas notas por qualquer coisa que a professora ou que o professor estava a dizer, ok? Aqui é exatamente a mesma coisa, ok? Preparar as nossas notas, porque essas notas depois, quando nós estamos a meia dúzia de dias de fazer o nosso exame, ok? Em vez de eu estar a ler novamente o manual, olha, eu tenho aquelas notazinhas que no fundo servem aqui como resumo.
Gain hands-on experience, ok? Não há nada melhor de que meter as mãos na massa, por assim dizer, e meter as mãos na massa, por exemplo, no caso do CompTIA A+, são os laboratórios, ok? Os laboratórios são laboratórios reais, ok? Ou seja, vocês vão ter acesso a máquinas reais, no caso em que haja máquinas, obviamente, sistemas operativos Microsoft, sistemas operativos Linux, onde é possível configurar, reconfigurar, ok? Ver as coisas a não funcionarem e a resolver as coisas. Esta experiência, ok? Obviamente que os laboratórios são importantes, mas se nós tivermos mesmo experiência no nosso mundo real, se nós já trabalharmos na área, e mesmo que não trabalhamos na área, ok? Hoje em dia é muito simples nós, em casa, montarmos um pequeno laboratório, ok? Esse pequeno laboratório pode ter máquinas virtuais ou pode ter, por exemplo, algum hardware, e às vezes existe lá aquele computador antigo que está em casa, que está a ganhar pó, ok, olha, por que não pegar naquele computador que está a ganhar pó e pegar uma chave de fendas e toca a desmontar aquilo tudo, e depois voltar a montar, rezando para que não sobe nenhum parafuso. Se sobrar um parafuso, ok, também lá está, a certificação da CompTIA serve-nos exatamente para ver onde é que falta o parafuso que sobrou ali, ok? Às vezes podia ter sido o fabricante inicialmente que meteu um parafuso a mais, duvido muito, mas também podia ter acontecido isso. Depois, prática, ok? Praticar o mais que pudermos, e mais uma vez a prática é os laboratórios, é o nosso laboratório em casa, é montar e desmontar o computador se estivermos em casa. Okay? Também se falam em impressoras, por exemplo, se vocês quiserem montar e desmontar uma impressora, ok, também podem fazer isso em casa com as vossas impressoras. Não é necessário, obviamente, para o caso da CompTIA. Agora, por exemplo, no caso da CompTIA, é conveniente nós sabermos os tipos de impressoras que existem e as características de cada dessas impressoras. E a formação ajuda exatamente para isso. E por último, ideias ou conselhos para o dia do exame. Ok, dia do exame, durmam bem no dia do exame. Obviamente que isto é muito importante, só não é para o exame, mas para o resto. Agora, esquecendo aqui estas ideias todas que estão aqui, obviamente que estas ideias são importantes, mas o mais importante é nós irmos calmos para o exame. São 90 perguntas, ok? 90 minutos. Acreditem que é tempo suficiente para nós respondermos às perguntas, ok? Acreditem que é tempo suficiente. Eu conheço bastante pessoal que já fez os exames da CompTIA e nunca houve queixas no sentido de, olha, eu não consegui responder às perguntas todas porque fiquei sem tempo. Não, okay? Isso não acontece. Agora, nós temos que ter algum controle sobre a nossa própria gestão de tempo, que é, eu não posso ficar a olhar para a pergunta se eu não souber. Eu vou marcar aquela pergunta, como eu já disse anteriormente. Okay? Depois, não leiam muita coisa antes do início do exame, ok? A preparação não é feita no dia do exame, ok? Se vocês chegam ao dia do exame e não sabem as coisas, não é naquela hora, não é naquelas 2 horas antes do exame que nós vamos aprender, ok? Esqueçam, não é de certeza, não é de certeza absoluta. Depois, quando forem para o exame, principalmente se forem fazer o exame nos nossos centros de exames, no nosso centro de exames da Claranet, levem o essencial, não levem, se quiserem levar o telemóvel, podem levar o telemóvel, mas acreditem, o telemóvel não vai entrar com vocês para dentro da sala, ok? O telemóvel fica cá fora. Para dentro da sala vocês entram com a roupinha do corpo e mais nada. A mim, até o relógio, ok, acredita que era um relógio normal, ok, neste momento eu não tenho aqui relógio nenhum, mas até um relógio já me fizeram tirar, ok, e era um relógio normal, ok, não era um relógio daqueles XPTO, nada, era um relógio normal. Relógio, telemóvel, fica cá fora. As câmaras que estão dentro das salas de exames estão a funcionar e vocês estão a ser monitorizados. E se vocês levarem um segundo telemóvel, ok, levarem um segundo telemóvel, não vou dizer que vocês o façam, mas se levarem um segundo telemóvel e tentarem copiar por esse segundo telemóvel, porque no segundo telemóvel tem acesso depois à internet e tem o manual da CompTIA, em que vocês podem consultar, ok, acreditem que vocês vão ser detectados e vão ser convidados a sair da sala de exames, sendo o exame anulado. Okay? Por isso, não arrisquem, porque sinceramente não vale a pena arriscar. Já agora... Não vale mesmo a pena arriscar, deixa-me interromper. Não vale mesmo a pena arriscar, ok?
Nós também temos esse cuidado de controlar bem tudo o que entra para dentro da sala de exames. Exatamente. E já agora tenho também atenção a isto, que é, vocês podem fazer o exame em casa. A Comptia não tinha, ok, mas a Comptia neste momento também já tem essa funcionalidade, que é, através da Person View, vocês podem se deslocar ao centro de exames da Clarinet, ou podem fazer o exame em casa, no escritório, na empresa, seja aquilo que for. Agora, tenham atenção a isto. Em casa, ainda são mais rigorosos de que fazer o exame, por exemplo, no centro de exames da Clarinet. Os meus últimos exames tenho feito em casa. Os meus óculos, eu tenho que tirar os óculos e chegar os meus óculos ao pé da câmara para eles verem se são os óculos normais ou se são os óculos todos XPTO. A câmara tem que estar sempre ligada, a vossa secretária tem que estar o mais limpa possível, ou seja, só podem ter um monitor ligado, não pode entrar ninguém no vosso sítio onde vocês estão a ser monitorizados. Já agora, esta monitorização não é feita pela Clarinet, esta monitorização é feita pela própria Person View, ou seja, a Person View está a fazer a monitorização remotamente, via a câmara, e acreditem que eles são muito rigorosos. Eu vou-lhes dizer o que me aconteceu no meu último exame, ou num dos meus últimos exames. Eu, quando estou a olhar para uma pergunta e não entendo logo aquela pergunta, e não foi no exame da Comptia, ok, porque como eu disse, os exames das Comptia, as perguntas são de fácil entendimento, não há floreado, eu tenho o hábito de fazer isto. Okay? Queixo aqui e a mão à frente da boca. Okay? Não, é um hábito meu, ok? Quando estou a olhar muito tempo para o monitor, ok, apanhei esse hábito. No mesmo exame, por 2 vezes que eu fui chamado a atenção. Ou seja, a pessoa do lado de lá viu-me que eu estava com a mão à frente da boca e disse-me, por favor, retira a mão da boca. E disse-me uma segunda vez. Já não me disse uma terceira. Sabem porque é que eu não disse uma terceira? Porque eu fiz uma coisa muito simples. Enquanto estava a pensar, isto é a realidade, eu meti literalmente a minha mão debaixo da perna para não cair com o risco de ser chamado uma terceira vez à atenção e depois eles me anularem o exame. Porque o que eles estão a pensar do lado de lá é que eu estou a falar baixo para, eventualmente, alguém que possa estar a ouvir. Okay? Então eles levam as coisas muito a sério. A vantagem de fazer o exame do lado de lá, de fazer o exame em casa, no escritório, é que nós temos mais horários disponíveis. Por exemplo, no caso de fazer o exame online, até aos sábados, o dia todo de sábado, nós podemos fazer o exame. Basicamente, nós podemos marcar o exame desde a meia-noite até às 9 da noite. Okay? E temos intervalos de quarto em quarto hora para fazer a marcação do exame. Okay? Tem essa vantagem. No centro de exames da Clarinet, ok? Depois tem os dias de marcação do exame e tem as horas de marcação também em termos do exame. Por isso, ok, tenham atenção, não. Outra das coisas é, mais uma vez, não terem pânico, selecionem as respostas, façam uma gestão eficiente em termos do vosso tempo. Ok, continuando. Em termos de preparação para estes exames, ok, nós já falamos. Nós podemos fazer a preparação destes exames da forma que nós quisermos. Obviamente que nós, em termos da Clarinet, temos todo o gosto de os poder ajudar neste mesmo vosso percurso da certificação, mas disso a nossa formação é a formação oficial, ou seja, os PowerPoints que são utilizados pelos próprios formadores, os manuais, os laboratórios, são os laboratórios da Comptia, são os PowerPoints ou as apresentações, a apresentação é feita pela Comptia. Ok, e todos os nossos formadores, em termos de certificação de Comptia, ok, seja o AMAI, o Security+, o CASP, ok, por aí afora, ok, todos os formadores são devidamente certificados. Como eu lhes disse, em termos de documentação oficial, laboratórios oficiais, documentação oficial. Deixem-me só mostrar aqui o que é que eu quero dizer como laboratórios e documentação oficial. Ok, já vamos aqui, deixem-me só abrir aqui o meu browser. Ok, então é assim, uma certificação da Comptia, depois vocês têm acesso a este portal, que é o learn.comptia.org, e no learn.comptia.org vocês têm acesso a toda a informação.
Vocês estão a ver aqui o lado do formador, mas o lado do formando, ok? É praticamente a mesma coisa. Ou seja, e o que é que existe? Eu tenho aqui vários Pois é, cursos. 11, hein? Okay? Eu tenho aqui vários cursos, tenho aqui do 1001 e do 1002, tenho aqui, por exemplo, do Security+, tenho aqui o Cert Master para o Core 1001 e depois tenho aqui também para o Security. Mas deixem-me mostrar só aqui. Isto é o manual oficial. Okay? No manual oficial nós temos aqui só um bocadinho, que ele perdeu-se aqui, Lunch, e-book. Só esperar aqui uns segundinhos. Ok, enquanto o manual não abre, eu posso-lhes mostrar que vocês também têm acesso ao PDF. Okay? Existe um PDF. Se ele fizer aqui o download. Ups, peço desculpa, não é este de baixo. Okay? Eu fiz download do PDF. Vamos ver se faz primeiro o download do PDF ou se o manual aqui aparece em primeiro lugar. Ok, temos aqui o PDF, não interessa. É exatamente a mesma coisa. Ok? Temos aqui o PDF é dos pequeninos, 1290 páginas, 1260 páginas, por isso tem aqui muita coisa. Ok, este PDF vem com uma marca d'água, obviamente vai ter aqui o vosso nome, vai ter depois aqui a data em que vocês fizeram download, ok? Por isso ter atenção à partilha destes PDFs com outros. Okay? Se vocês repararem, okay? Só chegar aqui, Lesson on Supporting Operation Systems, Install and Configure PC Components, Troubleshooting Display and Multimedia Devices, Storage, Internal Systems, okay? Configuração da BIOS, UEFI, Power Supplies, instalar e configurar sistemas operativos, Linux, macOS, Maintaining and Troubleshooting Microsoft Windows, Install and Manage Applications, Performance, Troubleshooting Windows, Networking, okay? e os componentes networking, okay? Utilização de recursos, virtualização, conceitos em termos de segurança. Okay? O nosso manual está devidamente modificado. Aqui, ok, deixa-me fazer aqui um refresh, ou melhor, deixa-me fazer aqui novamente o Lunch e-book. Ok, vamos continuar. Acordou. Ok. E temos aqui depois o manual. Okay. Isto é o manual oficial. Mais uma vez, reparem aqui a parte do branding. Next. Okay. Isto é o manual oficial. Mais, o que é que nós temos aqui? Temos aqui Practice, ou seja, uma das coisas que estes manuais têm é a possibilidade de nós podermos ter aqui por os vários módulos, okay? Depois estes módulos têm a parte de algumas perguntas, em que nós podemos chegar aqui, Practice Category, okay? E responder às perguntas. E reparem, as perguntas, como eu disse há pouco, são, não há cá floreados. Qual edição do Windows 10 é desenhada para Small and Medium Sized Business? E
bem com networking, management features, design to allow network administrators more control over each client device. Ok, que tipo de perguntas, ou aliás, que tipo de sistemas operativos é que são suportados para isso? Ok, olha, por exemplo, será o A, será, por exemplo, este aqui, ok? Reparem que, por exemplo, neste caso, ele só me deixa selecionar uma, ok? Por isso ele está à espera de uma. Nós chegamos aqui, confirmamos, olha, está certo. E mais, estas perguntas, já agora vocês podem ativar isto aqui, o review on ou não, e automaticamente nós conseguimos ter aqui, olha, sim senhor, acertamos, e ele diz-me, o Windows 10 Home é desenhado para isto, o Windows 10 Pro é desenhado para isto, o Windows 10 Enterprise é desenhado para isto. Continuo, ok? E agora, funcionalidades, ok? Temos aqui uma série de perguntas que nós podemos, no final, done practice, ok? Ele vai-me dar aqui um score das perguntas. Queremos fazer novamente a pergunta, ok? Podemos novamente fazer a pergunta. Temos depois aqui também assessments, ok? E estes assessments, reparem que são os últimos, são aqui 90 perguntas numa hora e meia. Basicamente este final assessment é, olha, eu fiz a formação, eu já li o manual, já fiz os laboratórios, já respondi a estas perguntas, quero ou já tenho marcado o meu exame para daqui por meia dúzia de dias. Então, olha, deixa-me cá simular aqui o meu exame. Okay? Isto aqui é uma simulação do exame. Tenham atenção a isto. As perguntas que lhes aparecem aqui não são as perguntas que lhe vão aparecer no exame. Ok. Agora, a verdade também seja dita, não são muito diferentes. Podem às vezes alterar termos, mas okay, a matéria é aquela, não há cá outra matéria. Okay, agora, as perguntas não são exatamente aquelas coisas. Okay, vocês fazem o Star Assessment, okay, depois têm aqui estas perguntas. Ter atenção que este Star Assessments, okay, vocês não vão saber se a pergunta está certa ou se não. Ok, olha, qual das funcionalidades principais é utilizada para criar uma plataforma de virtualização no desktop? Selecionar todas as que se aplicam. Hyperthreading, memória, virtualização, Windows S only. Ok, olha, confirm. Eu não sei se aquilo está certo, se não está. Ok, no final, depois eu vou ter um sumário a dizer se a pergunta está certa ou se não está. E no exame é exatamente a mesma coisa. Ok, ter atenção que no exame vocês não vão saber se aquela pergunta está certa ou não. Aliás, nem no final. Vocês aqui, no final, aqui nesta plataforma, vocês vão saber que falharam à pergunta 10 ou falharam à pergunta 15. No exame real, nós sabemos que passamos ou que não passamos. Ponto final. Okay? E reparem que isto é simular o exame real. Revisit later. Eu não sei esta pergunta, então marco e seguinte. Anda lá, passa para a seguinte. Okay? Passo para a pergunta 2. Okay? E a seguir, sei a pergunta, marco esta, marco esta, marco esta, marco esta, confirmo, ok, já respondi e passo para a outra. Ok? No final, podemos rever aquela. Okay? Os laboratórios. Ok, os laboratórios, deixem-me trocar aqui para os laboratórios. Okay, depois vocês têm aqui as várias lições, ok? Podem ver as várias lições e responder e ver a matéria. Tem depois aqui as performance-based questions, okay? Em termos de instalação de componentes. Okay? Isto, por exemplo, é um tipo de pergunta que lhes vai aparecer, é o tipo de pergunta que eles chamam de drag and drop. Okay, olha, tem aqui um desenho de uma motherboard e tem que dizer, olha, que conector é este? O 1. Ok, o que é isto? Que é o conector 4. Ok, olha, o 4, eu acho que sei que é isto, acho que é o processador. Onde é que tu estás? Está aqui. Okay. Isto são as perguntas que vocês têm em termos de exame que eles consideram do drag and drop. Okay. Aparece uma imagem e nós depois temos que selecionar os respectivos componentes. No exame, aparece-lhes um botãozinho parecido com este, onde vocês fazem o reset, ok? E elimina tudo. A partir do momento que vocês fazem finished na pergunta, ok? Eles consideram aquela resposta como a vossa resposta. Para além disso,
Por exemplo, para além disso, isto não é obrigatório, mas uma das coisas que vocês podem fazer na plataforma do CompTIA é definir o vosso próprio objetivo. Olha, vocês chegam aqui e definem, olha, eu quero fazer a minha preparação até ao dia X. Então, ok, eles depois, cada vez que vocês entram no portal e de vez em quando por e-mail, vão-lhes dar essa informação. Tem depois as práticas, como eu já falei, e tem também depois aqui os assessments, que eu já lhes tinha falado há pouco, o tal assessment que vocês podem fazer. Ok, olha, por exemplo, um já desapareceu daqui, eu posso fazer aqui o reset all assessments, confirm, e automaticamente já nos vão aparecer assim que ele atualizar, anda lá. Ok, ele depois vai aparecer aqui, aliás, não é daqui, aqui é o do 2001 só, porque isto depois pode estar repartido por outro. E depois existe outra terceira parte de laboratórios que eu não lhes consigo mostrar aqui porque o 1001 e o 1002, mas existem, eu posso-lhes mostrar aqui por outros, pelo Security+. Vocês também têm acesso depois a uma plataforma semelhante a esta. Neste caso, isto é para outro curso, que é o Security+, que é o tal entry-level em termos de segurança. Em que vocês têm aqui os labs. E aqui nos labs, basicamente depois vocês só têm que clicar no laboratório, fazer o Launch Lab. Okay, e esse Launch Lab vai-lhes aparecer aqui uma página do Learn on Demand, okay, que é a plataforma utilizada pela CompTIA, okay, vai demorar 2, 3 minutos, basicamente o que é que está? Vocês estão a aceder a uma série de máquinas virtuais e essas máquinas virtuais têm que ser ligadas. Okay, vamos deixar de estar aqui, depois daqui a pouco voltamos aqui. Okay, e depois as máquinas virtuais, ok, se vocês já fizeram formação da Microsoft anteriormente, ou outras, ok, se calhar utilizaram esta plataforma, uma plataforma semelhante a esta. E isto, como eu estava a dizer, é a documentação oficial que nós temos. Já agora, só mesmo aqui, vamos ao site da CompTIA, já agora, para lhes mostrar outro tipo de perguntas que vocês podem ter acesso. Certificações, há mais. Ok. Aquela informação que eu lhes passei há pouco. Performance Base. Okay? Isto é um tipo de perguntas que vocês podem ter. Em que basicamente têm um laboratório, isto é uma simulação, ter atenção que as perguntas da CompTIA, pelo menos para já, nós não temos acesso a um ambiente real. Por exemplo, outros fabricantes, nós já temos acesso a um ambiente real, mas na CompTIA não, é um género de uma simulação e essa simulação nós temos que fazer algumas coisas. Olha, por exemplo, vocês tinham que ler aqui esta pergunta e depois, mediante a pergunta, resolver o problema. Muito resumidamente, o que é que aconteceu? Alguém, depois de um ataque, alguém fez alguma configuração na nossa DMZ. Okay? Depois dessa reconfiguração, alguém no segundo andar deixou de conseguir aceder a recursos, como por exemplo o CompTIA.org. However, ele diz que consegue aceder a recursos como internal mail, internet, print, local network. Ou seja, aparentemente alguém daqui de cima, a Workstation 1 ou a Workstation 2, não consegue aceder à internet, mas consegue aceder a estes recursos que aqui está. Então nós tínhamos que visualizar que tipo de componentes é que estavam aqui implementados e depois resolver os componentes. Olha, primeiramente, como vocês podem ver, eu ao passar o rato, isto vai ficar sublinhado. Workstation 1, olha, vai-me abrir aqui uma linha de comandos. Primeira coisa, se eu não tenho conectividade para a internet, então eu tenho que fazer um teste de conectividade. E, por exemplo, eles dizem que, show question, nós não temos conectividade para o CompTIA.org. Então, olha, Workstation 1, ping, CompTIA.org. Okay? Isso era um teste, olha, e aqui não há qualquer tipo de problema. Por isso, o problema não era nesta Workstation. Se formos para a 2, ping CompTIA.org. Ok, o problema está aqui.
Então, olha, o que é que eu fazia a seguir? ipconfig. Okay? Vamos ver as configurações desta máquina. 192.168.0.82.255.255.284, 192.168.0.65. Okay? Aqui, podia executar na mesma o ipconfig para ver as configurações. Olha, eu chegava à conclusão que, vamos tentar pôr aqui as duas janelas lado a lado, okay? Chegava aqui à conclusão que, em termos de configurações TCP/IP, as duas máquinas estão configuradas exatamente da mesma forma. O 92.168.0.82, o 92.168.0.68, a mesma subnet mask, está na mesma rede, o mesmo default gateway. Okay? Então, chegava à conclusão que, eventualmente, o problema não era da estação de trabalho, mas se calhar o problema era aqui no router. No router, que informação é que ele nos dá? Olha, dá-nos informação das três interfaces de rede, Ethernet 1, e reparamos que a Internet 1 é o que está ligada para a internet, Ethernet 2 é o que está ligada para a rede interna, e Ethernet 3 é a que está ligada ao segundo andar, por assim dizer. Nós sabemos de antemão que o problema não está relacionado com isto. Okay? Porquê? Porque eles conseguem aceder aos recursos internos. Segundo diz a pergunta, ele consegue aceder aos recursos internos. Chegamos à conclusão que o problema também não está relacionado com isto, por a saída para a internet. Porquê? Porque na Workstation 1 nós conseguimos chegar. Temos aqui as ACLs, Access Control List. Então, olha, basicamente nós tínhamos que ler aqui estas ACLs e verificar se existe alguma ACL que nos dê o acesso barrado, que nos esteja a barrar o acesso. Okay? Tínhamos que ler aqui, olha, o source, o destino, o protocolo, a porta, por aí fora. Por exemplo, se nós olharmos, para não estarmos aqui também a perder muito tempo, eu ia lhes dizer para vocês tentarem adivinhar ou tentar dizer qual é a regra, mas para não estarmos aqui a perder muito tempo, se nós olharmos aqui para a regra 5, okay? Reparem que a regra 5 é a source 192.168.0.80/28. Se nós formos não ao Workstation Home, nós formos ao Workstation 2, o IP da Workstation 2, 192.168.0.82, embora esteja aqui num 224, ou seja, está num barra 26, salvo erro, ou num barra 27, num barra 27, este IP, o 0.82, entra dentro desta rede que aqui está. Então, basicamente, o que é que está? Olha, se o source for o que está nesta rede, o destino qualquer um, o protocolo qualquer um, a porta qualquer um, o acesso é negado. E, de facto, isto confirma-se. Reparem que se nós formos ao Workstation 2, se eu fizer o tal ping para o comptia.org, okay, ele não me deixa. Se eu eliminar aqui a regra, se fizer os testes de conectividade, okay, já está a funcionar. Ou seja, nós tínhamos que analisar, e isto são as tais performance-based questions que na CompTIA tem, okay? Não quer dizer que saia esta pergunta, obviamente que não vai sair esta pergunta porque está aqui, mas uma semelhante pode eventualmente sair, que é, nós sabemos interpretar as regras, ok, fazemos aqui os testes de conectividade que temos, ok, e no fundo é aprender ou testar aquilo que foi aprendido, ou seja, uma metodologia de troubleshooting, de resolução de problemas, em que nós começamos exatamente com isso, ou seja, primeiro testamos a conectividade das duas estações de trabalho, okay, chegamos à conclusão que na Workstation 1 não havia problemas, na Workstation 2 havia problemas, mas em termos de configurações TCP/IP elas estavam configuradas exatamente da mesma forma, ou seja, logo por aí nós excluímos que o problema seria do lado das workstations. O problema tinha que ser do outro lado. Do outro lado, nós conseguimos ver aqui pelas regras, ok, estavam aqui depois as nossas regras. Submit, score 4 of 4. Okay? Ter atenção a isto. Aqui nós acertamos os componentes todos. No exame, nós não vamos saber se acertamos ou não acertamos os nossos componentes, ok? No exame, ok, assim que nós respondemos à pergunta, está respondida. No final, pelo score, nós vamos saber se acertamos, eventualmente, ou não, porque, ok, se o score for grande, quer dizer que nós acertamos a muitas perguntas. Se o score for pequenino, quer dizer que nós não acertamos a essas perguntas. Agora,
A CompTIA, só mesmo para terminar aqui, deixem-me só mostrar aqui a outra janela. Ok, não é isto. Isto é o curso. Ok. Isto é o tal ambiente, e reparem que agora aqui nós já temos máquinas virtuais, isto já são máquinas virtuais reais, okay? Nós chegávamos aqui aos recursos, ok, podíamos ver aqui as várias máquinas virtuais, podíamos fazer aqui o login com as credenciais que estavam aqui, ok, e isto já é um ambiente real, ok, isto já é um ambiente real, não é, há pouco era mesmo uma simulação, aqui já é um ambiente real. Nos laboratórios, ok, vocês têm estes laboratórios com ambiente real. Este laboratório especificamente não tem, ok, porque isto é de outro curso, isto foi para lhes mostrar o tipo de ambiente que vocês, desculpe, o tipo de ambiente que vocês têm. Tem depois várias máquinas virtuais, essas máquinas virtuais são Windows, são máquinas virtuais Linux, ok, reparem que aqui isto é uma máquina virtual Linux, por isso, okay, neste caso é o CentOS, ok, neste caso é o CentOS, nós tínhamos que chegar aqui e meter a respectiva password, PA, $, W0RD. Ok, e tínhamos aqui uma máquina virtual, neste caso é o CentOS, ok, mas a distribuição de Linux pode ser CentOS, pode ser Ubuntu, pode ser, ok, literalmente o que vocês quiserem. Olha, por exemplo, no curso de segurança que é este, até não, isto existe mesmo, que é o Kali Linux, ok? Se calhar alguns de vocês já ouviram falar no Kali Linux. O Kali Linux é uma distribuição de Linux para a área de segurança, que já tem uma série de ferramentas nativas, okay? E se isto é um curso de segurança, obviamente temos que ter, no caso do Security+, temos que ter obviamente essas ferramentas disponíveis para nós podermos testar, para nós podermos, entre aspas, atacar. Depois, os laboratórios, basicamente têm a parte das instruções, ou têm depois aqui o step by step, os passinhos todos que vocês têm que completar para fazerem isto convenientemente. No final, okay, é só fazer o save, se não quiserem fazer o laboratório até ao final, ou então fazer o end, okay, e dizem que completaram o laboratório, e está o laboratório completado. Passado 2 dias, passado 3 dias, querem novamente voltar ao laboratório, ok, podem perfeitamente voltar ao laboratório. Ok, por isso isto era a documentação oficial que eu lhes queria mostrar. Só mesmo para terminar, eu acho que não há mais nada para dizer. É só se houverem aqui agora dúvidas ou questões, força, vamos a elas. Perfeitamente era isso que eu ia dizer, ok, alguma questão que vocês têm, queiram ver abordada, ok, façam o favor de ter, de perguntar e de esclarecer as vossas dúvidas sobre este exame em particular, ou esta certificação em particular, ou outra certificação da CompTIA, okay, é indiferente. Já agora, só para lhes mostrar aqui, se nós formos ao site da CompTIA, mais uma vez, okay, na parte das certificações, okay, reparem que existem aqui as Core, okay, a mais, a Network mais, a Security mais, depois existe a parte de infraestrutura, okay, parte Cloud, Linux, Server, e depois, por exemplo, a parte de Cyber Security, mais específica. Olha, uma curiosidade, não é que aqui em Portugal isto seja importante, mas se vocês, por exemplo, forem para os Estados Unidos e quiserem trabalhar para o setor governamental dos Estados Unidos, o Security Mais é obrigatório, ponto final. Okay? É uma certificação obrigatória. Se vocês quiserem trabalhar para o governo dos Estados Unidos ou para qualquer agência ligada ao governo dos Estados Unidos, o Security Mais é obrigatório. Porque é o entry level em termos de segurança e cada vez mais a segurança tem que ser levada a sério nas organizações. Então o governo norte-americano decidiu isto muito simplesmente. E já agora, a CompTIA não é nenhuma organização como a Microsoft ou como a Clarinet, ok, com fins lucrativos e por aí fora, ok? Nada disso. A CompTIA é uma organização, obviamente tem que ter alguns fins lucrativos, mas o principal objetivo deles, o principal foco é criar formações, criar certificações que sejam globais em termos das tecnologias e que não sejam específicas em termos da tecnologia A ou do fabricante A, do fabricante B, do fabricante C.
Por isso, mais uma vez, ok? Se têm perguntas, força. Só lhes peço uma coisa, não falem todos de uma vez, ok? Falam um de cada vez, porque senão, ok, já existe aqui muito barulho e não conseguimos entender as perguntas todas. Acho que foste muito esclarecedor. Não existem aqui questões. Não existem questões, exatamente. Por norma, o pessoal é muito tímido nas primeiras sessões, mas depois, ok, acreditem que tem que deixar de ser Depois tímidos. com o curso já não vai ser assim. Não. Quando estiverem a realizar o curso propriamente dito, já vão surgir muitas questões, porque ninguém quer reprovar nos exames. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, então não havendo aqui mais nenhuma questão da vosso lado, volto a reforçar que a todos os participantes que tiveram aqui neste workshop terão a oportunidade de realizar qualquer um dos cursos que nós tínhamos publicado no nosso site, porque o Soeiro mostrou aqui várias certificações, nós não temos ainda todos estes cursos, portanto vai ser um bocadinho consoante a necessidade que nós vamos sentindo, que vamos abrindo todos esses cursos. Nós neste momento temos aquele primeiro temos o Security+, temos o outro esse saiu de Cyber Security, e temos o A+, e o Networking Mais também. Portanto, são estes os cursos que nós temos e que vamos aplicar o desconto de 25%. Ressalvo que temos que ter um quórum mínimo, portanto, temos que ter sempre o número de participantes mínimo para poder avançar com a realização do curso. E este desconto, seja a inscrição do curso com o código promocional ou enviando um e-mail, e nós vamos verificar se realmente realizaram ou dando a indicação que realizaram aqui o workshop connosco, até 28 de fevereiro poderão utilizar este desconto. Do meu lado, e resta-me agradecer aqui ao Soeiro por este workshop, e agradecer a vossa presença, e nós vamos ter aqui mais à frente outros workshops deste género de outros fabricantes. Portanto, contamos com a vossa presença. Ao caso não seja mais adequado, convidem um colega para assistir aos nossos workshops. Resta-me voltar a agradecer e desejar-vos uma boa tarde. Ok, da minha parte, então espero vê-los depois dentro da sala de formação ou via Teams para terem esta ou outra formação. Okay? Mais uma vez, obrigado também. Muito obrigado, boa tarde. Muito bem. Obrigado a todos. Obrigado e boa Boa tarde. Boa tarde.